Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Dicas do Jean. E hoje a gente vai falar sobre um período da minha carreira que eu acho muito interessante, foi quando eu colaborei com a revista Mad. Para quem não conhece, a revista Mad é uma publicação norte-americana da EC Comics. A EC era uma editora especializada em terror, surgiu ali na década de 50, ela faz um sucesso extraordinário, mas em decorrência da censura, a EC acaba quase fechando as portas, fica apenas com a revista Mad, que é um sucesso extraordinário até hoje, né? É publicada em diversos países, ela teve um auge no Brasil. Ela começa no Brasil a ser publicada pela editora VEC, né? Pelo famoso editor Otacílio, Ota. Aliás, na época dizem, o próprio Ota dá depoimentos no sentido de que as próprias pessoas da editora acreditavam que não ia dar certo, porque o humor da Mad era um humor muito americano. Uma das estratégias para que isso desse certo foi chamar pessoas do Brasil para fazer histórias para a revista. E foi um sucesso absoluto. O sucesso da Mad foi tão grande na época que começaram a surgir até imitações. Olha, essa aqui era Crazy, da editora Block, e a Pancada, que era da editora Abril, que era uma editora inclusive bem maior do que a VEC, e a Abril publicando material que imitava a Mad. Eu era absolutamente fã. Quando eu era criança eu lia Mad, quando eu era adolescente eu tinha um verdadeiro fanatismo pela revista. Eu lembro de uma edição que foi a primeira que eu comprei, com clássicos de quadrinhos, tudo era referência a quadrinhos, né, sátiras. Eu fiquei absolutamente apaixonado. O meu sonho era escrever para a Mad. A revista foi publicada na década de 70, década de 80, década de 90, nos anos 2000 ela dá uma parada. Quando ela volta pela Panini, eu entrei em contato com um editor perguntando se eu poderia escrever roteiros para a revista, né? E o editor, que na época era o Rafael Fernandes, disse assim: olha, beleza, né? Tudo bem, só que você não é o teu estilo. Você escreve terror, você escreve ficção científica, vamos fazer um teste, mas eu acho que não vai dar certo. O que eu fiz quando surgiu essa história de fazer o teste? Eu saí lendo tudo que eu podia da minha coleção, que era uma coleção grande de revistas Mad, para entender como é que funcionava o humor de uma maneira um pouco mais sistemática. Eu percebi, por exemplo, que quando se tratava de sátiras, você tinha pelo menos uma página ou uma página dupla apresentando os personagens e fazendo uma pequena piada. Eles se apresentavam e falavam algo que era engraçado. Aliás, essa era uma outra característica da revista Mad. A Mad não desperdiça espaço. Ao contrário de outras revistas como Gru, Asterix, que a piada vai se desenvolvendo até chegar na piada, até na parte humorística, a Mad não. Cada quadrinho é um elemento de humor. A piada tem que funcionar dentro daquele quadrinho, não necessitando de uma continuidade. Se você leu ali, você já acha graça. Eu fui lendo tanto que eu acabei escrevendo um texto sobre como escrever roteiros para Mad, exatamente como resultado dessa pesquisa, que depois o Rafael usou. Ele mandava para futuros roteiristas como uma forma de mostrar mais ou menos como é que funcionava o estilo da revista. Na época que eu comecei a colaborar com a Mad, o desafio que o editor me passou foi o seguinte: olha, tá passando o Big Brother, era o Big Brother, eu acho que 10 ou 12, alguma coisa assim, e ele disse assim: olha, faz uma sátira do Big Brother. E foi a primeira história que eu escrevi para a revista e foi aceita logo de imediato, inclusive foi elogiada dentro da editora, e foi a Big Barraco Brasil. A ideia era exatamente colocar de cabeça para baixo a estrutura do Big Brother, que Big Brother o que é? É um monte de cara trancafiado dentro de uma casa, mas uma casa muito chique, né? Uma casa elegante, com piscina e tal. Imagina como é que seria o Big Brother num barraco, numa favela carioca, com o pessoal fazendo churrasquinho de gato e tal. É exatamente isso que acaba acontecendo na minha história. E aí eu já tinha aqui a estrutura, e era uma história desenhada magistralmente pelo Rafael Salimena, com uma página dupla, olha que legal, já apresentando aqueles personagens. Eu confesso que eu não lembro de nenhum. Eu tive que assistir Big Brother durante uma semana. Era um trabalho de campo, porque eu assistia e ficava fazendo anotações de quem eram os personagens e tal. Essa história fez muito sucesso
E aí surgiu o convite para fazer alguns outros trabalhos. O segundo trabalho que eu fiz para a Mad, foi um outro desafio do editor, foi fazer uma sátira de Crepúsculo, que a gente fez, a gente chamou de Prepúcio, né, que era dos vampiros vegetarianos. O filme tinha acabado de sair, ninguém sabia que seria um sucesso estrondoso como foi a série, etc. E a gente acabou fazendo a sátira brincando um pouco com o primeiro filme. Entre as várias características, a gente fez o Rafael Salimena, que é de novo o desenhista, ele faz de novo uma página dupla com os personagens se apresentando. Uma das piadas é essa aqui, que ela, ali no canto aparece eu, o editor e o desenhista visitando a cidade, né? E assim, a gente tá ali e tal, olhando a situação, e aí eu comento, nossa, nessa cidade todos são virgens, né? E o Rafael Fernandes pega, e na época tinha saído o filme Fiz Pornô e Continuei Virgem, ele pega o DVD e diz assim, nossa, até os DVDs são virgens. E tinha toda essa característica de humor, de cada quadro ser uma cena de humor. Uma que eu gosto muito, na verdade eu costumo dizer que essa sátira se escreveu sozinha, porque o primeiro filme tinha características, apesar de ter sido sucesso, mas era uma produção B, né? Você não tinha um orçamento tão grande. Muitas das coisas das cenas, elas eram gravadas, era muito nítido que eles não tinham dinheiro. Em determinado momento, não sei se vocês lembram do filme, que ele pega, coloca a Bela nas costas e sai correndo com ela. Essa cena é absolutamente ridícula, porque o efeito especial é muito ruim. E aí eu disse assim, olha, né? Ele tá subindo, ela diz assim, eu vou te mostrar uma coisa, né? O que é que você é um vampiro? Não, os efeitos especiais desse filme são pavorosos. E aí eu acabei virando roteirista da Mad, fiz roteiro pra Mad durante mais ou menos um ano. Aí chegou no ponto, dava muito trabalho. Porque, por exemplo, a sátira do Crepúsculo, o filme não tinha saído ainda, eu tive que conseguir uma cópia pirata e tal, assistir todo o filme, fazer 1000 anotações para ver o que podia ser engraçado ali e o que não podia. Um dos últimos trabalhos que eu fiz, e é um dos que eu mais gosto também, vai ser quando saiu o filme da Alice no País das Maravilhas. E é uma história desenhada pelo grande Roger Cruz. Cara, assim, é absolutamente espetacular. E aí, na nossa versão, era Alice no País das Armadilhas. Então, as coisas que meio que ela vindo pro Brasil. Ela cai num bueiro porque tem uma enchente. Olha só, naquela época já tinha enchente. E aí ela vai e encontra um coelho. Vocês devem lembrar da historinha infantil. E uma coisa muito bacana, eu coloquei isso no roteiro, que tinha que lembrar um livrinho infantil, e o Roger Cruz faz isso de forma absolutamente maravilhosa. O coelho a gente fez com a cara do Arruda, que era governador lá de Brasília, que tinha sido preso na época e tal, por desvio de dinheiro. Ele disse, não, aquele dinheiro ali eu usei para comprar panetone para dar para as crianças. Então, em vez daquela situação que a Alice vai e come bolo, é panetone. Ele dá um panetone para ela e ela diz assim, eu achava que ia crescer. Ele diz assim, a minha conta corrente aumentou. E a gente vai brincando com vários acontecimentos da época, colocando o Chapeleiro Louco, por exemplo, é o Sarney, e no final ela acaba sendo vítima de um golpe. Aquele famoso golpe que tiram órgãos da pessoa e ela está dentro de uma banheira e tal. Essa é uma das histórias que eu gosto muito mesmo, né? Houve várias outras colaborações minhas para a Mad, mas essas 3 foram realmente muito importantes. Acabei fazendo várias histórias, só que chegou num ponto que dava muito trabalho, especialmente para fazer sátira. Eu acabei parando de colaborar com a Mad, mas foi até porque era, na verdade, uma realização de sonho de infância. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho aí da minha experiência profissional. Eu vou fazer depois alguns outros vídeos com alguns trabalhos que eu fiz também. E é isso aí. Se você gostou, curta o canal, indique para os amigos, compartilhe. Eu só digo mais uma coisa, não digo mais nada.